abençoe todos vocês. Deixa eu entrar na palavra, queridos. E cumprindo-se, eu estou em Gênesis 25, 24. Gênesis 25, 24. Tá bom? E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido cabeludo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito em caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e ele estava cansado. Eu vou parar um pouquinho aqui. Eu estou em Gênesis 25, do 24 em diante, tá, gente? Para quem quer acompanhar aí, em nome de Jesus. Eu quero falar hoje, principalmente a quem é mãe, a quem está grávida, a quem está noiva, a quem está fazendo um tratamento, a quem sonha em ser mãe, a quem está orando para ser mãe. Dá tempo, compartilha para as mães aí, ou então depois envia para todas as mães, se for possível, por favor. Aqui eu estou falando ainda de Rebeca. Rebeca era estéril. Pastora, mas não era Sara que era estéril? Sim. Sara foi estéril e só deixou de ser estéril para vir Isaque por um milagre sobrenatural de Deus. Tanto que depois, eu provo isso pela Bíblia, tanto que depois que Isaque nasceu, ela não teve mais filhos. Depois que ela morreu, Abraão casa-se de novo e tem muitos filhos. Então vamos entender as coisas aí. Sabe, gente, a gente precisa entender os propósitos de Deus. Por que Isaque foi um milagre de Deus? Porque Israel é milagre de Deus. Entendeu? O que Deus tem com Israel, gente, me perdoe a franqueza, ele não tem com nenhuma outra nação. Tá? Então, Israel é o primogênito de Deus. E nós somos os filhos filiados, adotados através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Espiritualmente, nós somos o Israel de Deus hoje, né? Mas aí nasce o Isaque. O Isaque, aos 40 anos, se casa com uma menina de 14 chamada Rebeca. Seus pais, sua mãe já era morta, e ele se casa com essa menina. E ela foi trazida pelo Eliezer Damasceno para ele. E ele se casa com ela e realmente ele foi apaixonado por ela e ela por ele. Mas ela tinha também outro problema. Ela era estéril. Rebeca era estéril. E aí o que Isaque faz? Pode estudar isso. Ele ora, Isaque ora 20 anos para que ela se torne mãe. E ela se tornou mãe e foi uma gravidez delicada. Por quê, pastor? Porque as duas crianças brigavam dentro dela, um segurando o outro, um chutando o outro, um empurrando o outro. Essa mulher sofria, gente. Sofria contrações, acho que cãibras, dores. Mulher grávida, quem já passou por gravidez assim, sabe do que eu estou falando e sabe explicar até melhor que eu. Né?
Então não foi uma gravidez facilitada. Foi uma gravidez para Rebeca desafiadora. E aí, resultado, primeiro vem um ruivinho, que ele tinha tanto pelo, ele era tão peludo, tão peludo, tão peludo, que parecia que ele estava vestido. Vocês imaginam um ruivinho? Olha, meu pai já dizia que os ruivinhos são valentes, bravos. Eu quero, não é verdade? Então meu pai dizia assim: tome cuidado com essa gente de cabelinho vermelho. Eu acho lindo demais a conta, né? Eu sou apaixonado pelos ruivos. Então, resultado, nasce aquele ruivo bonito, peludo, e o pai o chama de Esaú, Esaf, no hebraico. Nasce o vermelho, né? Ele era todo vermelhão, assim, coradão. E aí, resultado, depois dele, nasce alguém segurando o calcanhar dele. Quem? Um menininho tudo lisinho. Coisa incrível, né, gente? Filhos do mesmo pai e da mesma mãe, né? Nasce um peladinho da Silva, sem pelo, acho que menorzinho, na minha opinião, mas muito bonitinho. Qual o nome dele? Eles colocam o nome de Jacó. Algumas pessoas ensinam errado, me perdoe até a franqueza. Dizem que Jacó quer dizer o trapaceiro, o enganador. Não. A mãe e o pai não colocariam um nome desse, ainda mais eles, sendo de Deus, não colocariam um nome desse na criança. Jacó no hebraico quer dizer aquele que agarra, o que agarra. Então, por quê? Porque ele já nasce agarrando o pezinho do irmão. Então, quer dizer, ali dentro dele, quando Rebeca orou ao Senhor e disse: meu Deus, por que tanto sofrimento? Por que tanta luta? Eu não aguento essas crianças dentro de mim desse jeito. Ele falou: é porque dentro de você, Rebeca, existe duas nações. Ali estava a nação árabe de Edom, ali estava a nação de Israel. Entendeu, não? Tanto que o nome Jacó, mais tarde, Yaakov, ele é mudado para Israel. Entendeu? Então, resultado, gente. Ela carregou duas nações dentro dela. A primeira coisa, mãe, que você precisa entender é que você não sabe quem você está carregando dentro do seu ventre. Se Deus não te revelou, você não sabe o que Deus tem para esse filho ou para esta filha que você tem. A segunda coisa que você precisa entender é que os nossos filhos são heranças do Senhor. O grande erro nosso é dizer meu, tudo meu, né? Meu filho, minha filha, meus filhos. Na verdade, eles não são nossos. Eles são do Senhor. E a Bíblia diz que um dia nós vamos ter que prestar contas. Então fica aí uma terceira pergunta minha, para mim mesma e para você mesmo. Eu tenho uma filha do coração. Como temos tratado os nossos filhos? Como objetos? Como escravos? Somos ditadores com os nossos filhos? Ou não sei se até carrascos? Mandamos? Batemos? Marcamos os nossos filhos? Judiamos? É para a gente pensar, né? Porque não se faz isso. Aliás, nunca se deveria fazer isso com o filho. Mas os filhos de antigamente apanhavam muito. De ficar marcas, eu sei disso. Palavras que marcam. Muitas vezes não é o chicote que marca, não é a sandália, o chinelo, o cinto.
mas são as palavras que marcam. Eu já peguei criança marcada de todo jeito, de ferro queimado, de fio, de facão, de beliscões, assim, que deixou marcas inesquecíveis na vida da criança. Eu já peguei crianças abusadas, estupradas. Eu já peguei criança gerando criança que não sabia nem o que tinha dentro do ventre. Acho que eu já peguei de tudo um pouco nessa vida. Então eu acho que eu tenho um pouquinho só de autoridade, de amor, de moral diante de Deus, para dizer isso, com amor, com respeito. Que nós mais velhos, filhos, mesmo que você não, e eu não geramos um filho biologicamente falando, mas criamos, e quem cria também é mãe, quem cuidou de sobrinhos, de filhos dos outros, também é mãe. Nós temos autoridade para poder ajudar outras mães e dizer, olha, não faça isso, menina. Menina, vem cá. Você agora está grávida, agora é assim, assim, assado. Porque você não sabe o que Deus tem preparado para esse menino. A mãe de Juscelino Kubitschek, a mãe de Juscelino Kubitschek sabia que dentro dela estava um presidente da República? Alguém que fundou Brasília? Que fez o que ele fez? Vocês estão me entendendo, não? A mãe do Roberto Carlos saberia, poderia saber que dentro dela estava o maior cantor do Brasil? E outros mais, e outros gênios, principalmente aqueles que criaram vacinas, que cuidam da vida, que salvam vidas, não é? Então, gente, a gente precisa parar hoje e pensar. Está mais que comprovado que a gente não leva um filho, principalmente depois que ele cresce, porque enquanto a mãozinha de uma criança você puder fechar dentro da sua mão, você ainda tem o domínio da situação. Mas depois que a sua mão não esconde mais a mão do seu filho, da sua filha, do seu sobrinho, da sua sobrinha, não é por força, não é por violência, que aliás nunca deve ser. Você não consegue. Certa vez eu li algo que mexeu comigo para sempre. Que o homem ele pode domar uma águia, o homem pode domar uma onça, o homem pode domar um leão, o homem pode domar um réptil, o homem pode domar uma baleia, mas ele não pode domar outro ser humano. Vocês estão me entendendo agora? E o problema do ser humano chamado criança é que o que ele não fizer agora, ele guarda e ele fará mais tarde. Então, pastora, se eu fiz alguma dessas maldades com meus filhos, chame-os mesmo, pode ter a idade que tiver, 70 anos, chame-os, peça perdão para eles, levante as mãos para eles, quebra todo o mal que você possa ter falado ou agido e abrace-os e pede perdão. Porque uma coisa que a gente precisa aprender aqui hoje é que mãe e pai também erram. Já passou da hora e faz tempo da gente achar que pai é super-homem e mãe é mulher maravilha e é perfeito e não erra. Não, filhos amados. Não, meus amores. Somos uma obra em construção. Guarde isso, em nome de Jesus. Ali ela gerou 2 nações. Essas crianças nascem e um se torna um líder, um senhor líder, chamado Esaú, Esaf. O menino foi um tremendo de um caçador. Na minha opinião, acho que ele era canhoto, de tão bom que ele era. O menino foi um homem do campo, dos bichos, da natureza, não tinha medo de cobra, não teve medo de nada esse menino. Esse menino foi o cara. Mas foi um menino também
que se criou não querendo tanto, não queria. Tanto que, mais jovem, o Esaú se casa com uma mulher que não fazia parte da parentela, que não conhecia o Deus dos céus e da terra, que não conhecia o Deus de seu pai e de seu avô Abraão. Vocês estão entendendo? Resultado. Por um outro lado, o pai se apaixonou por esse filho. Meu filho é caçador, pega uma caça fresquinha, prepara um guisado, é o cara, esse é o cara. Mas o outro, o Jacó, o peladinho, o sem pelo nenhum, o que não precisava fazer depilação, já era depilado por natureza, o céu depilou ele. Em compensação, o céu não depilou o Esaú, que ele era todo peludo demais da conta, e quanto mais se raspasse, mais crescia. Resultado, esse ele era caseiro, pastor de ovelhas, um senhor cozinheiro, até que um dia o irmão chega quase morrendo, quase desmaiando de fome, ele está fazendo um prato de lentilha com carne ali, com pão maravilhoso, ele vê aquilo tudo ali, ele fala, me dá um prato desse aí, pelo amor de Deus. Ele falou, não, só se você me der o direito da primogenitura, de ser o primogênito, só se você me der o direito da bênção, só se você me der o direito da dupla honra, da dupla bênção. Ele falou, dou, imagina, eu já estou morrendo de fome. Aí ele, mas você jura? Ele falou, juro. Então, por que o nome Jacó quer dizer o que agarra? Porque ele aproveitou essa oportunidade. Ele tinha uma oportunidade. Ele acreditava em Deus, o outro não. Ele falou, não, eu vou pegar essa bênção para mim. A mãe já vivia bem desgostosa com as atitudes de Esaú, de seguir outras mulheres, talvez bebida e outras coisas mais. A verdade é uma só. Desde que nasceram, Jacó, o predileto de Rebeca, Esaú, o predileto de Isaac. Começa aí o problema. Aliás, começa aí não. Começa lá na fonte, quando Deus trata com Rebeca, que dentro dela haveria duas nações e que o mais novo dominaria o mais velho. O mais velho obedeceria, serviria o mais novo. Eu não sei porquê, mas ela não se abriu com o marido. Esse é um erro gravíssimo, gente. Mesmo que o seu marido não seja um cristão verdadeiro, como você acha, ou como você. Não deve se esconder nada, a mulher não pode esconder nada do marido e o marido da esposa. Verdade, pastora? E Rebeca, não sei por que cargas d'água, não conta a Isaac que o propósito de Deus, que a aliança de Deus era com Jacó. E aí o menino Esaú, só que Esaú, quando ele vende a primogenitura ali, ele era inconsequente. Para ele era uma brincadeira ali e acabou. Então ali começa um grande erro, marido e mulher que não se comunicam. Hoje a gente tem que aprender que o segredo não é brigar, não é gritar. Não é ficar com essa ciumeira inconsequente, até imatura. Hoje nós temos que aprender, gente, em nome do Senhor Jesus, que o casal tem que amadurecer. Por isso que existe o namoro, o noivado, para que haja uma maturação, uma maturidade, porque pessoas maduras geram filhos maduros, desde o ventre. Mas pessoas imaturas, egocêntricas, egoístas, meio caçulinha,
Sabe, meu marido é só para mim, meus filhos é só para mim, minha casa é só para mim, meu ministério é só para mim, meu carro é só para mim. Esse tipo de gente vai ter problema. Por quê, pastora? Porque casamento, na verdade, não é isso. Casamento é para pessoas maduras e que querem ficar maduras e maduras e maduras. Entendeu? Por isso que as pessoas, quando casam errado, elas precisam muito da ajuda. E quando a mulher não aceita a ajuda de uma sogra, de uma mãe, de uma avó, de uma pessoa mais experiente? Isso é um problema sério. Agora eu casei, ninguém manda, agora a casa é minha, tudo é do meu jeito, o fio é meu, se eu quiser bater eu bato, se eu quiser fazer isso eu faço. Não, gente, não é por aí. Não é por aí. A Bíblia diz que até reis, eles tinham conselheiros, eles não faziam nada sem se aconselhar com pessoas mais experientes. A mulher, ela precisa de alguém, sim, seja um pastor, uma pastora, que ela conheça nome, que conheça sua história, que ela possa confiar e ela se abrir. Vocês estão me entendendo? E aí, resultado, há esse erro aí entre Isaac e Rebeca, de não conversarem muito. Não conversavam muito. Essa é a história. Ela não se abriu com ele. Então, quando chega... E outro erro aí, que mães não devem ter, pelo amor de Deus. Predileção. Maldita predileção. Maldita predileção. Maldita predileção. Por quê, pastora? Porque, irmãos, nada machuca mais um filho, nada marca mais a vida de um filho que observar que o predileto da mamãe é o outro, é a outra, não sou eu. E quando é que mãe tem filho predileto? Quando tem mais de um mãe. Quando tem mais de um, Resultado: Jacó é de mamãe. Esaú, Esaú, é de papai. Você é de quem? Uma pergunta erradíssima que a gente faz para a criança. Esse tempo atrás, agora eu fiz. Eu me arrependi tanto depois. Eu perguntei para uma menininha, Sofia, você gosta, você é mais o papai ou mais a mamãe? Ela ficou olhando assim, olhou para um, para o outro, os dois. Irmãos, nunca podemos fazer uma pergunta dessa. Estamos ensinando o quê? Predileção. E aí, mas eu percebi que ela gosta dos dois, mas ela é mais chegada, presta atenção, a quem cuida dela, porque é normal. Então, pastora, é normal a gente ter alguém que a gente é mais... Sim, que você é mais íntimo, que você tem mais... Entendeu? Me falta a palavra aqui agora, peço perdão. Se alguém puder me ajudar, que você é mais próximo, que você é mais... Tem um nome aí. Só que você não pode deixar passar isso para aquele outro filho e para aquela outra filha. Porque isso pega. E geralmente eu não sei o porquê, mas os pais se apegam de um jeito aos mais novinhos, aos caçulinhas, e eles esquecem dos mais velhos. E às vezes, irmãos, é aquele outro que mais precisa de você. Então eu queria muito que as mães estudassem afinidade. Obrigada, Ana Carolina Castro. Obrigada. Vai ter sempre aquele filho, aquela filha que você tem mais afinidade. Essa é a palavra. Obrigada. Mas nem por isso. Você não pode deixar transparecer isso. Verdade, pastora? Por que saímos só com um filho e não saímos com outro? Por que dar um presente para um e não dar para os outros? Uma mãe, obrigada, pastora Gisele, afinidade. Nunca faça isso.
Se é o aniversário da pessoa, tudo bem, do filho, tudo bem. Mas se não é, comprou uma coisa para um, tem que comprar para o outro. E se possível para o marido, porque é ele que paga, né? Então, gente, vamos aprender aqui que a predileção foi, e a falta de confiança de Rebeca em Isaac, de contar isso que Deus tinha mostrado para ela, revelado para ela, foi a desgraça da vida dela. Não gosto nem de usar essa palavra, mas foi a falta de graça. Desgraça é a falta de graça na vida de Rebeca. Pastora do céu, só está falando coisas que eu não... Sim. Isso fora os cuidados que a gente tem que tomar com criança, porque às vezes aquele que tem muita afinidade com a gente fala que o outro bateu nele e na verdade foi ele que provocou a guerra, porque ele tem ciúme do outro com a gente. A mãe tem que... Por isso que mães, estude sobre Susana Wesley, que vocês vão entender que ela tinha muitos filhos e cada um era de um jeito, e é isso mesmo. Mas, pastora, por que os filhos nascem da mesma barriga, do mesmo pai, da mesma mãe, e são tão diferentes? Graças a Deus que são diferentes. Cada um com a sua particularidade, cada um... gente, Deus o projetou. Cada um é cada um. E o grande segredo é a gente saber educar, ensinar, amar, consolar, edificar, trabalhar as diferenças. Agora, se a mãe percebe que tem um filho, pode ser até o mais velho, mas necessita muito dela, a hora que os outros estão estudando, estão dormindo, ela pega aquele ali. Por exemplo, a Susana Wesley, ela pegava cada um dia da semana, era para um filho, eles já sabiam. E ela sentava e falava, e ensinava, e ouvia eles, e via a dificuldade deles, e trabalhava junto a eles. Vocês estão me entendendo? Não deixa o caçulinha tirar o lugar do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto na sua vida. Tem filho que parece roupa de pobre, né? Roupa de pobre é assim, ela muda, né? A roupa de pobre ela muda de irmão para irmão. Ela vem para uma roupa para o mais velho, depois vem para o mais novo. Eu sei que eu vivi isso, né? Então, a gente ia herdando. O filho não pode ser que nem roupa de pobre, não. Isso é grave, gente. Isso é sério. Eu gostava do meu pai, que ele fazia um vestidinho de chita na época, era o pano mais barato que tinha. Mas ele fazia tudo igualzinho para todo mundo. Ninguém se vestia melhor do que o outro. Não, pastor, não. Uma vez eu vi uma menininha, filha de um fazendeiro, ela vestia lese, um pano muito caro na época. Há 50 anos atrás era muito caro. Lese, né? Acho que é lese. Aí eu falei, pai, eu quero um vestidinho assim. Ele falou assim, eu digo, quando você crescer e trabalhar, você vai ter quantos vestidinhos você quiser, filha. Mas agora o pai só pode dar isso. Tá bom você? Eu falei, tá bom. Tudo estava bom. Porque ele ensinava a gente. Então não tinha dor. E o que eu achava muito bonitinho no meu pai, que quando ele pegava os filhos, ele juntava aquela penca em cima dele, não sei como é que ele aguentava no colo, aquela penca de filho, né? Porque 8 filhos é muita coisa, né, gente? Meu pai foi muito trabalhador, dá licença. E aí, resultado, ele abraçava todo mundo. E quando ele batia na gente também, depois ele explicava o porquê que a gente apanhou ou ficou de castigo. Então a gente não guardava dor. Legal isso, né? Muito legal. Mas hoje, gente, procure conversar. Eu acho que a maior educação de um pai e de uma mãe é a boa comunicação. A boa comunicação. A admiração. O respeito que não pode faltar, não é pelo seu marido, pela sua esposa só. É pelos seus filhos. Você pode ter até afinidade com um mais que o outro, mas não deixe transparecer isso. Não deixe transparecer isso. É como aquela mãe que vai comer sempre na casa do filho, mas esquece do outro.
Vai um domingo na casa de cada um. Ih, pastor, mas a minha nora só não sabe a gororoba. Minha filha, uma vez por mês, uma gororoba não vai matar ninguém, minha filha. Entendeu? Se você perceber que ela aceitar, você fala, posso ir pro fogão, posso te ajudar? Não, eu quero fazer uma comidinha para a senhora. Aí você fica ali, ela põe alguma coisa. O que você acha? Pergunta para ela, sempre, nunca manda. O que você acha? Que tal a sugestão de colocar um pouquinho mais de alho, de cebola? E aí, nossa, você é muito boa, viu? Vai elogiando. Chega lá, leva um bolo, leva um doce, um pudim de leite condensado, um frango assado. Isso tudo vai mudando, gente. Não parece, gente, mas é carinho. É gesto de consideração, de amor. Eu quero mudar essa situação. Em nome de Jesus eu vou mudar essa situação. Então, ali resultado, para você entender. Quando foi um dia, para terminar, como é que ele chama? Espera um pouquinho que eu vou procurar o homem aqui. O Isaac estava para morrer. Já estava cego, já, completamente cego. Aí, resultado, ele mandou chamar o Esaú. E a Rebeca era aquele tipo de velhinha que ficava atrás da porta escutando as coisas. E lá atrás da cortina, ela escutou quando ele falou pro filho, vai lá, filho, traz uma caça maravilhosa, tempera maravilhosa, prepara, faz um guisado do jeito que o pai gosta, porque o pai quer te abençoar. Daqui tá chegando a hora de Deus chamar o pai. Olha só. Aí o Esaú sai correndo para caçar. Mas você sabe que você não chega e caça. Não é assim. Né? Às vezes você leva o dia inteiro para caçar alguma coisa e às vezes nem caça. A mãe ouve, chama o Jacó, falou, Jacó, vem cá, a mãe escutou aqui atrás da cortina, aqui atrás da porta, que o pai vai abençoar o Esaú hoje, vai dar a oração, a bênção da primogenitura para ele. E olha, irmãos, a bênção da primogenitura era o chefe da família, o chefe da casa, o chefe dos bens, era dupla honra, era dupla bênção, era o direito de mando, era tudo. Aí ela falou assim para ele, vai lá, filho, pega 2 dos melhores cabritos e pega mais isso e traz aqui para a mãe. Ele foi lá, pegou 2 cabritos, a mãe preparou aquele guisado. Aí ele falou assim, mãe, o pai sabe, o pai vai sentir que eu não sou o Esaú. Aí ela falou assim para ele, não tem problema, meu filho, eu ponho a roupa de Esaú em você, pego aqui uns pelos de cabrito, ponho na sua mão, ponho aqui no seu pescoço, põe aqui no você, ele enxerga, vai tocar no você, vai sentir o cheiro da roupa, o cheiro do seu irmão. Aí ele chegou lá, o pai ainda fala para ele, você é Esaú? Aí ele falou assim, mas já, meu filho, você já caçou? Ele falou, já, pai. O Deus do Senhor, o Eterno, me ajudou, né? Ó, o primeiro pecado aí. Usar o nome de Deus num negócio desse. Presta atenção, vocês vão entender mais tarde a luta de Jacó. Começa aí. Meu filho, mas Deus te ajudou? Ah, foi Deus que me ajudou, pai. Foi. Esse Deus era outro, né? Chamava Rebeca, né? Rabesh. Resultado. Aí o pai falou, chega aqui, quero ver. Aí tocou nele assim, viu aqueles pelos de animal, mas não enxerga direito. Pelo, aquele cheiro da roupa de Esaú. Falou, ainda fez a última pergunta para ele, você é mesmo Esaú? Você jura que você é Esaú? Ele falou, sou. O trapaceiro está aí, o enganador está aí. Mas ele não nasceu com esse nome. É que ele agarrou a oportunidade, né? Por isso que é aquele que agarra, né? Ele não perde a oportunidade. Então você toma muito cuidado com as oportunidades que aparecem aí. Para gente como mãe, como uma esposa, a gente toma cuidado. Aí, resultado. Ele come gostoso e abençoa. E dá a bênção da primogenitura para Jacó.
quando Esaú chega com a caça, quando ele está saindo, já Esaú entra com a caça, prepara a caça, aquele trabalhão todo, e leva para o pai. O pai falou, mas peraí, quem que é você? Ele falou, pai, eu sou Esaú. Ele falou, não, Esaú esteve aqui agora, já comi e já abençoei ele. Ele falou, não, pai, não sou eu. Ele entra em desespero. Não, pai. Chega a dar dó, né? Aí o pai falou assim, olha, teve alguém que entrou aqui e se passou por você. Tinha o seu cheiro, comia comida e abençoei. Gente, o menino dá um grito de choro e diz, pai, não tem bênção para mim? Ele falou, não tem não. Sua vida vai ser essa. Para a terra que você vai, nem orvalho vai cair. E eu tive na terra dele, de Esaú. Em uma das minhas viagens de Israel, gente, contar isso para vocês, eu estive lá. Linda a terra, mas assim, nem orvalho cai direito. Não chove lá. Tanto que Israel, 2% de água de Israel, um pouquinho mais, 6%, não sei, eles mandam para esse país. Mandam para Edom, mandam para Jordânia, para aqueles lugares lá. Moabe. Então, resultado. Esse menino toma um ódio do irmão. Mas um ódio tão grande, que falou assim, eu vou esperar meu pai morrer, que já está velhinho, e quando ele morrer, eu mato o meu irmão. A mãe percebeu e manda ele lá para a Mesopotâmia, dos lados lá do Iraque, não sei, e falou para ele, fica lá na casa do seu tio Labão, até que a dor do seu irmão passe, eu vou mandar te buscar. A consequência dessa mentira, dessa tramóia, dessa coisa mal feita, dessa falta de comunicação santa entre marido e esposa, dessa mentira dessa mãe, e que esse menino foi cúmplice e cumpriu, a consequência desse menino ter usado o nome de Deus, quando Deus não tinha nada a ver com isso. A consequência desse menino ter mentido a um pai, porque um filho não pode mentir a um pai. Por quê, pastor? Porque o pai é a autoridade de Deus, é Deus dentro de uma casa. O pai é Deus dentro de uma casa. Resultado. Ela manda esse menino, ele persegue esse menino e não acha. Esse menino passa, o que ele passa na mão de Labão, foi o que ele fez com o pai e com o irmão. Mas o mais triste de tudo isso aí, eu vou terminar dizendo para vocês. Para mim, pastora Solange. O mais triste, que quando ela manda o filho embora, porque ela disse assim, se hoje eu perder meus 2 filhos, se um matar o outro aqui, minha vida acaba. Mas o mais triste, mãe, é que ela nunca mais viu o rostinho do filho dela. Ela nunca mais viu o rosto de Jacó. E Jacó nunca mais viu o rosto de sua mãe. Isso dentro de cada um ficou-se uma dor, um luto. Quando é que a gente vê esse luto? Rapidinho. Quando tudo está bem arrumado. Quando a nossa consciência está tranquila. Que tudo que a gente pôde fazer, fizemos em vida. Vocês estão entendendo? Talvez você nunca tenha compartilhado uma palavra como você vai compartilhar a de hoje, para todas as mães que você conhece.
E isso é pregar o Evangelho. Porque o problema não é o nosso pecado. O problema é a consequência dos nossos pecados. Então, que Deus me ajude, né? Eu não sou melhor do que ninguém. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude a sermos melhores mães. Pastor, tudo que eu fiz de errado eu posso consertar? Pode. É se arrepender, é pedir perdão para um marido, para um filho. Sabe? É colocar um filho no peito. Porque aquele filho, mãe, ele pode ter 70 anos. Mas dentro dele, ele é o seu bebê, a sua criança. E para uma verdadeira mãe, o filho parece que nunca cresce, né? Tão engraçado isso. Às vezes o filho carrega a mãe no colo e para ela ainda continua um bebezão, né? E aquele bebezão, pastora, que esqueceu de crescer, é pegar mais perto e trabalhar. Sair. Às vezes, irmãos, nunca chamar a atenção de um filho perto do outro. Eu acho que até uma exortação, ela tem que ser feita em particular, no lugar certo, na hora certa, com a palavra certa. Não criar traumas. Nunca gritar, chamar atenção, bater no filho, na escola, perto de um colega dele. Isso marca uma criança para sempre. Nunca numa creche, num parque, numa escola. Vocês estão me entendendo? Tratamento. Ah, pastora, meus filhos eu trato todos iguais. Não, esse é o perigo, esse é o pecado. Eles não são iguais. Então não podem ser tratados igualmente. Cada um tem que ser tratado de um jeito, ensinado de um jeito, ouvido de um jeito, ensinado, conversado de um jeito muito especial. Conforme Deus, conforme a sua palavra. A Bíblia fala tanto que, assim, pais, mãe, não irrita seus filhos, não leva seus filhos a ficarem irritados, nervosos, a perderem a calma, a perderem a vontade de viver, perder o ânimo. Não parece, mas tudo isso que eu falei pode levar a isso, se a gente não consertar. Mas nós estamos aqui hoje, porque nós estamos aqui para aprender e consertar tudo. Entenderam, não? Eu poderia falar mais coisas, mas Deus está dizendo para, porque eu já estou emocionada. Então, gente, né, Má? A palavra é essa hoje. Se Deus falou com você, você vai curtir. Agora, começa a curtir aí. E você vai compartilhar muito essa palavra. Se Deus tratou com você, começa